Uma boa noite, meus queridos amigos. Estamos iniciando através da TV Chico Xavier e da rádio chicoxavier.com o estudo do Livro dos Espíritos, hoje com as questões 118 a 122, e agradecemos a oportunidade de estarmos aqui juntos mais uma vez, fazendo esse trabalho, dando continuidade ao estudo desta primeira obra. É a obra base da doutrina espírita, pois aquele que deseja conhecer ou quiser respostas para a vida, vocês vão encontrar lendo, estudando o Livro dos Espíritos, e vão encontrar o entendimento para estudar e ler as demais obras da codificação e as obras subsidiárias. É um livro de fundamental importância, né? E vemos aí nos grupos ditos espíritas, né, na internet, pessoas fazendo perguntas, como se a doutrina espírita ou o espiritismo fosse uma situação que tenha, apesar de ter resposta, mas não ter respostas prontas para tudo, e que é preciso que as pessoas se debrucem no estudo, porque a doutrina espírita é uma ciência, é uma filosofia, né, com consequências morais, e por conta disso é preciso se debruçar, né, nos estudos, aqueles que têm curiosidade de saber de situações, né, da vida, da sua própria existência. E com certeza vocês vão encontrar, né, nas obras, começando pelo Livro dos Espíritos, os demais livros da codificação, vocês vão encontrar respostas para o que vocês desejam, né, saber. Então é muito importante, por isso que nós frisamos a questão e a importância do estudo, para não receber, né, respostas prontas, né, não receber respostas prontas, porque muitas vezes as pessoas, eu vejo orientações nesses grupos em relação a perguntas que as pessoas fazem de completa desinformação, e as pessoas se arvoram a responder questões que são feitas de forma totalmente errônea. Então, para acabar com isso, é importante o estudo. Quem tem a oportunidade de se integrar nas casas espíritas e num grupo de estudo, é importante isso, né? Porque aí lá num grupo, numa questão de muita segurança, nós vamos aprendendo e tendo a condição de também analisar aquelas respostas que são dadas acerca das nossas indagações. Queremos dar uma boa noite, vamos dar uma boa noite a Zeine, a Lene Góes, a Ângela Dutra, a Clenilda, a Ângela, a Faju, o Fajo, Ana Cláudia,
a Érica Nóbrega, que é uma das coordenadoras da TV e da Rádio Chico Xavier, a Maria Isabel e Ana Cláudia, que se encontram, né, e demais amigos que se encontram conosco, que não conseguimos identificar aqui na página, mas que... eu tinha esquecido realmente de baixar a música. Então, como falamos, é importante, é de fundamental importância. A doutrina espírita é uma ciência que precisa, uma filosofia, e tem as suas consequências morais, e que precisa ser estudado para que a gente tenha discernimento até de analisar as respostas das perguntas que fazemos, né? E isso é de fundamental importância para a gente também não ir aceitando, né, tudo que as pessoas querem responder acerca das questões que nós fazemos. E sermos pessoas que tenham o discernimento e a condição de analisar, né, nos embates, nos grupos de estudos, de debate que nós estamos fazendo. A Ieda, que entra agora, uma boa noite, a Márcia Rocha, a Everton também, e ele fala aqui que iniciou um grupo de estudo, isso é muito importante, né? E é de fundamental importância o estudo. O estudo vai fazer com que nós possamos aprender e ter a condição de analisar as respostas que nos dão acerca de assuntos da vida. E o Livro dos Espíritos tem todas as respostas que precisamos, né? A partir dela nós vamos fazendo justamente um leque de situações e que nos dá a condição de responder e de entendimento. Assim, antes de iniciarmos, né, as perguntas, queremos dizer que os programas anteriores do Livro dos Espíritos, do estudo, se encontram lá no nosso canal do YouTube, .com/TV Chico Xavier, lá vocês acessam. Nós começamos o estudo do Livro dos Espíritos desde a introdução, né, e tem todos os programas lá, né, e é importante vocês reverem, dúvidas coloquem, tragam, se não soubermos responder na hora, ou alguém que esteja junto conosco nesse grupo de estudo, nós levaremos a pergunta, vamos estudar, e no próximo programa, porque acontece na segunda e na quarta, esse estudo do Livro dos Espíritos, nós vamos trazer a resposta, e aqui nós vamos sanar, né, dentro, na medida do possível, todas as dúvidas, para que não saiamos justamente com dúvidas. É interessante sairmos com a motivação para estudar a doutrina espírita, certo? E como também a doutrina espírita não tem, né, professores, todos nós somos alunos, nós estamos aprendendo, por isso que é importante esses grupos de estudos, porque um estuda uma coisa, ou todos estudam o mesmo assunto, todos têm um entendimento diferente, naquele grupo vai fechar, né, o entendimento sobre aquele assunto, e todos crescem com isso, né? Então vamos, só mais um lembrete, essa campanha que nós estamos fazendo da rifa, que vai ser justamente sorteado um tablet 9,6 polegadas, no dia 25 de agosto deste ano, né, vai ser ao vivo o sorteio. Aquelas pessoas que de fora de Campina Grande que querem nos ajudar, né, a vender, já temos 3, de 3 estados diferentes, né, que nos solicitaram. Um eu já enviei, e amanhã nós vamos colocar no correio, né, mas para 2 pessoas que vão nos ajudar a vender, né, a rifa, que no intuito é justamente de comprar equipamentos para que possamos inaugurar o estúdio da TV Chico Xavier. Nos procura através do Zap, o código é 83 e o número é 99601-7415. Esse é o Zap da TV Chico Xavier. Aí vocês desejarem nos ajudar a vender, aí vai colocar o endereço completo, aí nós enviamos, né, pelo correio, e pedimos essa ajuda de vocês para que a gente possa inaugurar o mais breve possível, né, os estúdios da TV, que está belíssimo, né?
A parte física está toda pronta, só falta a questão de alguns equipamentos. Então vamos deixar de conversa, né? E vamos aos objetivos do programa. Todos sabem que o Livro dos Espíritos, agora em 18 de abril, completou 162 anos. Doutrina eminentemente nova. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Emmanuel faz uma alusão justamente a essa questão, quando nos diz que o espírito só vai alçar voos quando ele adquirir, né, as duas asas, a igualdade no sentimento e na instrução. Verdade? E na íntegra vocês vão encontrar essa mensagem do Espírito de Verdade, que foi dada em Paris em 1860, lá no capítulo Cristo Consolador, é o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos estudando a parte segunda, que deu origem ao livro dos Médiuns. A primeira, vocês sabem, foi a Gênese. A terceira parte, que é a parte moral do Evangelho. E a última, a quarta parte, de Penas e Consolações, o céu e o inferno, formando assim o Pentateuco kardeciano. Então, da parte segunda, do mundo espiritual ou dos espíritos. Estamos estudando o subitem 1, que é o capítulo 1, Espíritos. E assim nós estamos estudando justamente a progressão dos espíritos. Vejam que anteriormente já tem uma série de subcapítulos que estudamos, que vocês vão encontrar lá no nosso canal do YouTube, TV Chico Xavier. Então estamos estudando a progressão dos espíritos. Vamos ver quem entrou depois que eu dei boa noite. A Terezinha Macedo, a Aurezina, muita paz e muita luz. A Márcia Adriana, nós já demos boa noite. E ficamos felizes quando o grupo de estudo vai aumentando. Se vocês tiverem dúvidas, coloquem. E, na medida do possível, nós vamos atendendo, né, tirando as dúvidas, se no momento for possível. Senão, nós levamos a questão para estudar. A questão 118, Kardec perguntou ao espírito de verdade: podem os espíritos degenerar? Olha que pergunta interessante. Isso todos nós tivemos ou temos dúvida em relação a essa questão. Será que nós, o espírito, eu digo nós porque nós somos um espírito que temos um corpo, né? Essa definição deve ficar bem clara, né? Em nós, né? Nós somos um espírito. Será que nós, enquanto espírito, podemos degenerar, vamos dizer, aquilo que nós aprendemos? Vamos fazer algumas reflexões, depois nós vamos para a resposta. Será que, vamos dizer, eu adquiro até hoje um determinado conhecimento ou uma posição, vamos dizer assim, moral? Será que, a partir desse momento, eu vou perder toda essa condição e vou começar a praticar o mal, né? E colocar de forma muito degenerada, muito equivocada esses conhecimentos e o comportamento que, vamos dizer, que aprendemos de forma totalmente contrária à lei de Deus. Isso é uma forma, né? Será que eu estou me degenerando, estou me retrogradando, né, como espírito? É uma reflexão que é muito interessante nós fazermos, e Kardec foi muito, né? Como Kardec tinha uma visão muito interessante, ele estava justamente no intuito de dissecar todo o conhecimento que pudesse, porque ali era o Espírito de Verdade, que toda a equipe coordenada pelo Espírito de Verdade, que estava ali à sua disposição, vamos dizer assim, para tirar todas as dúvidas. Vamos ver o que o Espírito de Verdade vem a nos dizer
a respeito dessa pergunta de Kardec: podem os espíritos degenerar? Aí o Espírito de Verdade diz que não. À medida que avançam, compreendem o que os distancia da perfeição. Quando o espírito termina uma prova, fica com o conhecimento que adquiriu e não o esquece mais. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Olha aí, que resposta legal. Muito legal mesmo. Então, o espírito não degenera. Nós já adquirimos um conhecimento até hoje. Né? Isso fica conosco, fica guardado, fica registrado na nossa máquina, vamos dizer assim, fotográfica, espiritual, o nosso perispírito. Né? O nosso perispírito, no nosso inconsciente está gravado todo o nosso passado. E todo o conhecimento que adquirimos até hoje, e essa compreensão que temos a partir desse conhecimento, fica conosco. Não se perde mais. Não se perde mais. Mesmo que a partir de hoje, mesmo com essa consciência maior da vida do que anteriormente, eu começo a fugir das leis de Deus por conta do meu livre-arbítrio. Isso não significa dizer que eu perdi aquele conhecimento que eu adquiri. Ele fica guardado até que haja um momento propício. E se eu desviei muito das leis de Deus, das leis divinas, eu vou ter que retornar em algum momento. Né? E aí o Espírito da Verdade diz que esse conhecimento fica registrado, fica guardado, né, no nosso inconsciente, fica gravado em nosso perispírito, que é a vestimenta do Espírito. Para quem não tem, numa aula passada nós fizemos uma analogia, né, da questão do perispírito, que isso ainda confunde muito a cabeça de várias pessoas. Nós fizemos uma analogia justamente a um lápis esferográfico e vamos fazer de conta que acontece o desenlace, desencarne. Corpo físico, que é a capa do lápis, perde a sua vitalidade e perece. O espírito, que é a tinta, fica intacto porque tem a vestimenta chamada perispírito, que dá a forma, é o que Hernando Guimarães chama de modelo organizador biológico, e esse perispírito encontra registrado todo o nosso passado, é a nossa memória espiritual, né? Fica guardado. Ok? Então vamos à seguinte. Questão 119. Não poderia Deus isentar os espíritos das provas que devem sofrer para chegarem à primeira ordem? Olha, nós estudamos, né, há 2 programas anteriores, a escala espírita. É importante vocês reverem, né, ou assistirem essa aula lá no nosso canal do YouTube, a escala espírita, que ele trabalha bem direitinho essas escalas. Né? Aí Kardec pergunta, ora, será que Deus não poderia nos isentar das provas, né, da vida, porque a partir daí nós iríamos avançar mais rapidamente até chegar à primeira ordem, aquela escala aquela classe dos espíritos puros que forma a primeira ordem? Será que isso seria possível, isentar das provas? Ou isso seria benéfico para todos nós não passarmos pelas provas? O Espírito de Verdade diz, se eles tivessem sido criados perfeitos, não teriam mérito para desfrutar das benesses dessa perfeição. Já identifica aí o Espírito de Verdade que é preciso o aprendizado e a prática e a conquista dos valores morais
e até para valorizar quando chegarmos à classe dos espíritos puros e com mérito. Onde estaria o mérito sem a luta? Aliás, a desigualdade que existe entre eles é necessária às suas personalidades. E depois, as missões que eles cumprem, diferentes graus da escala, estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Então, essa diferenciação que nós encontramos, vamos dizer, materialmente na sociedade, né? Uns mais inteligentes, outros aptos a determinados conhecimentos, outros aptos a determinadas situações. Isso é necessário no conjunto de uma sociedade para que ela cresça. Para que ela cresça. Então, as provas, como o Espírito de Verdade diz aí, é de fundamental importância para que a gente possa valorizar quando adquirirmos quando chegarmos à classe, né, de espíritos puros. Né? Quando conquistamos com suor alguma coisa nesse momento existencial, a nossa tendência não é valorizar, né, aquela conquista. Então, da mesma forma, em relação à questão da vida espiritual e dos conhecimentos espirituais, né? E através da luta que nós vamos adquirir justamente essa motivação para conservar e continuar a nossa caminhada evolutiva, certo? E segue, considerando que na vida social todos os homens podem chegar às mais altas funções, seria o caso de perguntar-se por que o soberano de um país não faz de cada um dos seus soldados um general? Por que todos os empregados subalternos não são superiores? Por que todos os colegiais não são mestres? Né? Quer dizer, enfatizando, né, aí que é importante essa desigualdade, vamos dizer assim, na sociedade, cada um com a sua aptidão, porque esse conjunto vai fazer com que a sociedade cresça, e esse é o objetivo, né, dessas desigualdades, é para fazer com que a humanidade evolua e cada um dê a sua contribuição, e dando essa contribuição vai também se auto-evoluindo, porque vai estar também contribuindo para o bem comum. Ora, entre a vida social e a vida espiritual, há esta diferença. A primeira é eliminada e nem sempre permite que se suba todos os seus degraus, enquanto a segunda é indefinida, ou seja, a evolução é infinita e deixa a cada um a possibilidade de se elevarem a um grau supremo. Ele faz uma comparação aí justamente a questão da vida social e a vida espiritual. A vida social, a maioria chega até um determinado nível, né? Mas a vida espiritual, né, é infinita a evolução. Então nós poderemos seguir segundo a nossa vontade e o nosso livre-arbítrio, e se não queremos estar estacionado naquela faixa de conhecimento, apesar de que se passar muito tempo estacionado, vai chegar um momento em que vamos sentir essa necessidade incontrolável de crescer, de evoluir, e nós vamos gradativamente, vamos chegar ao grau de Jesus hoje, o grau crístico, né? Então é uma caminhada imensa, né, para chegar a esse nível evolutivo. Assim Deus não era o nosso Pai todo-poderoso e justo. A questão 120.
Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Será que todos nós precisamos passar pela fieira do mal? O que é que vocês pensam em relação a isso? Será que temos que praticar o mal, né, para chegar ao bem? Enquanto a gente pensa, eu vou fazer as duas últimas colocações que ela colocou. Fica claro aí que não há como evoluir sem a luta, sem nosso esforço nas experiências carnais. E lá na frente ela coloca, vai estar contribuindo para que haja harmonia no universo, né? Então, já imaginamos que todos pensaram em relação a essa questão, já fizeram suas reflexões. Todos os espíritos passam pela fieira do mal. Será que temos que passar na prática do mal para chegar ao bem? Não, diz o Espírito de verdade. Não pela fieira do mal, mas pela fieira da ignorância. Todos nós fomos criados simples, ignorantes. Ignorantes no sentido de não ter nenhum conhecimento, né? Porque a partir daí vai nos ser dado a possibilidade de adquirir o conhecimento através das existências e crescer. A questão 121. Por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? Ora, se fomos criados, como coloca na questão anterior, a resposta, simples e ignorantes, isso no sentido do conhecimento, de não ter o conhecimento das coisas, e esse conhecimento vai ser adquirido ao longo da existência. Por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? É outro questionamento interessante, feito por Kardec. Não tem eles o livre-arbítrio? Aí já o Espírito de Verdade coloca a questão do livre-arbítrio, da escolha. Deus não os criou espíritos maus. Criou-os simples, repetindo mais uma vez o Espírito de Verdade, e ignorantes, isto é, com igual aptidão para o bem e para o mal. Os que são maus, assim se tornaram pela vontade, por vontade própria, porque escolheram esse caminho. Isso significa dizer que se nós somos e tomamos atitudes maus ao longo da existência, é por conta de nossas escolhas, nosso livre-arbítrio. E se passamos por provações e expiações, por dificuldades na vida, nessa existência, é por conta justamente dessas escolhas, e por conta dessas escolhas de não trilharmos o caminho do bem, nós semeamos sementes ruins e estamos colhendo. Porque só as provações, o sofrimento, só pelas expiações é que nós vamos valorizar a saúde, valorizar o bem, valorizar a felicidade, que vamos conquistando gradativamente quando cansarmos de fazer o mal, né? E dando aí justamente o Espírito de Verdade a condição nossa de não nos queixarmos da vida, achar que fulano ou cicrano vive na abundância, na felicidade, não adoece, né, não tem problemas, e nós, por nossa vez, passamos uma vida de provação. Apesar de que a riqueza, nós vamos ver lá na frente, que é uma prova. E se não cuidarmos bem dela, nós vamos ter as consequências. E se nós estamos com as dificuldades nossas desse momento, a saber que o fardo que Deus nos coloca a cada existência, às vezes é bem menor do que aquilo que nós podemos carregar. Quer dizer,
mais uma vez, observamos a misericórdia de Deus. Então, se nós temos dificuldades, é porque nós merecemos, é porque nós podemos, com a nossa força de vontade, superar. A questão 122. Perceberam como hoje está muito rica, né? Muito motivadora o programa, as questões que foram colocadas. Como podem os espíritos em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmo, olha aí, têm a liberdade de escolher entre o bem e o mal. Há neles um princípio, uma tendência qualquer, que os leve mais para um caminho do que para outro? Perceberam que pergunta? Kardec vai dissecando dentro daquele assunto, né? Para tirar o máximo do espírito de verdade. Como podem os espíritos? Ora, nós fomos criados simples e ignorantes, ele coloca aí, né? Nós fomos criados simples e ignorantes. Se na origem não temos essa consciência de nós mesmos, ter a liberdade de escolher entre o bem e o mal, há em nós, um princípio, uma tendência qualquer que nos leve para o caminho e não para outro caminho? É muito intrigante, né, essa pergunta de Kardec. Porque a gente pode realmente parar aí e perguntar, ora, nós fomos criados simples e ignorantes, sem nenhum conhecimento de nada, como é que com isso nós poderemos atuar na escolha de um caminho ou de outro? Nós não temos nem consciência de nós mesmos. Como ter a liberdade dessa escolha? Será que existe algo que nos impulsiona para um lado ou para outro? Vamos ver. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade se a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. Significa dizer que não existe algo impulsionando uma tendência exterior a nós, espíritos, né? Esse livre-arbítrio, que no começo é praticamente o zero, vai se desenvolvendo à medida que o espírito, quando nós fomos adquirindo a nossa consciência de nós mesmos. Então, a cada existência nós vamos tendo um maior conhecimento, um autoconhecimento mais profundo de nós. E esse autoconhecimento e esses estudos que a doutrina espírita nos oferece vai nos dando uma responsabilidade maior, porque nós vamos tendo um conhecimento maior da vida. E continua. A causa não está nele, mas fora dele, nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade. Esta é a grande figura da queda do homem e do pecado original. Uns cedem à tentação, outros resistiram. Perceberam? Coisa interessante. Quer dizer, nós temos o poder, vamos dizer, o nosso poder de escolha vai gradativamente aumentando à medida que nós vamos tomando consciência de nós mesmos. Mas existe influências exteriores que podem nos impulsionar para um canto ou para outro. Mas sempre nós temos a condição de ir para um ou para outro, senão seríamos robôs, né? A questão 122A. De onde vêm as influências que se exercem sobre ele? Ficamos com a dúvida em relação a isso, né? Essa questão na anterior, quando ele fala dessas influências, né? Externas. Aí o Espírito da Verdade diz, dos espíritos imperfeitos, que procuram apoderar-se dele, dominá-lo, e que se sentem felizes por o fazerem sucumbir. Foi o que quis simbolizar com a figura de Satanás. Quer dizer, aqueles espíritos imperfeitos,
incompreensíveis com a sua própria situação, ou insatisfeitos com a sua própria situação, e procuram que outros também comecem a ter uma condição de sintonia igual a deles, e aí tentam influenciar. Aí que vai valer justamente o nosso poder e a nossa condição de escolha, que vai crescendo gradativamente, e aí nós poderemos ceder a essas influências, mas também nós podemos não ceder e trilhar o nosso caminho rumo à evolução. E a questão e última, 122b, tal influência só se exerce sobre o espírito em sua origem, ela o segue na sua vida de espírito até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo que os maus espíritos desistem de obsediá-lo. Quer dizer, essas influências vão nos perseguir vêm perseguindo-nos ao rumo da nossa evolução. Mas vai chegar um ponto, como o Espírito de Verdade diz aí, que eles não vão conseguir ter acesso às nossas escolhas, ou às nossas tendências, porque as nossas tendências mais vão se sutilizando, e nós vamos praticando mais o bem, né? Apesar de que o mal que nós praticamos é apenas essa ausência do bem que nós deixamos de fazer, e vamos começar a praticar o bem, sair da inércia, né? Sair do nosso conforto. E esses espíritos, por conta da nossa sintonia que vai se elevando, como eles ainda não desejam se elevarem também para continuar na nossa faixa, eles estacionam naquela faixa, e nós vamos continuar a crescer. E aí, quando chegarmos nesse patamar, esses espíritos não vão ter mais influência em relação a nós. Ora, nós podemos perguntar, por que esses espíritos nos influenciam? É necessário isso? Essa influência é importante para o nosso crescimento, porque aí nós vamos ser testados. Nós não temos nas nossas escolas, falando da questão acadêmica, desde lá o fundamental, nós não fazemos provas, os professores nos submetem a fazer provas, né, para saber da nossa capacidade, e aí nós vamos adquirindo a cada ano uma classe diferente, até chegar à parte acadêmica. Então esses espíritos, de certa forma, exercem essa condição. Estão ali nos testando, e quando nós ficamos invigilantes, eles adentram mais na nossa consciência e conseguem nos tirar do eixo, do caminho, né? Existe uma pergunta que nós também vamos estudar mais na frente, e quando o Kardec pergunta se os espíritos influenciam em nossa vida, e o Espírito da Verdade diz, mais do que nós imaginamos, né? Nós vamos deixar para comentar isso no momento oportuno. Então, o que nos caracteriza, o que é que pode caracterizar a nossa existência para evitar que essa influência, que não é benéfica, não atrapalhe a nossa existência? É não fazermos o mal. E não fazermos o mal é fazer o bem sempre. É ter esse esforço para vencer as nossas más inclinações, porque nós sabemos, estando em qualquer templo religioso, ou qualquer escola religiosa, em qualquer centro espírita, isso não significa, ou fazendo estudo ou palestra, isso não significa dizer que nós somos perfeitos, que estamos em um nível evolutivo acima de todos, de forma nenhuma. Todos nós temos as nossas dificuldades íntimas. Todos nós temos os nossos problemas.
Todos nós temos as nossas dificuldades. Todos nós temos os nossos momentos de irritações. Porque pouco a gente vê os expositores até falando nessa questão mais real, né, da vida, porque aí a gente fala num nível de contemplação e as pessoas ficam imaginando que todos estão ali no nível, né, de satisfação perfeita. Não, estamos no mesmo nível. O problema é que nós podemos optar para não dar vazão ou importância às dificuldades que chegam à nossa frente. Chico não passou a vida dele toda, a sua existência, não dando vazão às problemáticas que chegavam, as problemáticas pessoais, físicas, os ataques, e fazendo bem. Por que é que nós não podemos fazer? Não é certo também usar esse argumento para dizer que, olha, eu não sou evoluído, falta muito para crescer e por conta disso eu não vou para a casa espírita, participar de grupos de estudo, fazer um trabalho aqui, acolá, porque eu estou assim, eu estou nesse nível. Não. Os espíritos superiores, os coordenadores das casas espíritas, precisam de instrumentos de boa vontade para o trabalho. Eles não procuram espíritos perfeitos que não vão encontrar nesse nível evolutivo aqui na Terra, mas espíritos que querem e que já têm essa capacidade, essa tendência de querer fazer algo, mesmo estando no nível evolutivo com problemas intensos, mas que quer fazer alguma coisa. E eles investem naqueles. E é nesse investimento que nós vamos encontrando com o amparo desses benfeitores e vamos criando a força para continuar e nos elevarmos espiritualmente. É aquela questão que foi estudado no início de hoje do programa, né, nas perguntas, é aquela desigualdade que nós encontramos espiritualmente, de todos os níveis na sociedade. É aquela união, cada um fazendo a sua parte, que a sociedade cresce. E quando saímos da nossa inércia para fazer algo, esses espíritos mais evoluídos, esses coordenadores dos trabalhos socorristas, das casas espíritas, investem nesses que querem trabalhar, e essa influência benéfica deles vai nos fortalecer, vai nos ajudar. E no momento de muita dificuldade, eles estarão ali. Eles não vão tirar as provações e expiações de nós, mas vão nos dar a força necessária para que possamos continuar a nossa caminhada. Como Érica diz, somos espíritos imperfeitos, que há e que temos, né, e que devemos ter a vontade, né, de fazer o bem. Fazendo o bem, nós vamos ser ajudados, né? E aí, encerramos, né, o programa de hoje. No programa, algumas pessoas nos pediram prece. No próximo programa, o Momento com Chico Xavier, teremos um momento de prece no final do programa e a fluidificação das águas, né? Nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, nesse estudo, né, que foi tão gostoso hoje o estudo, e estudar o Livro dos Espíritos é muito gostoso, né, muito saboroso, porque eles nos remete a reflexões e nós vamos tendo o conhecimento das coisas da vida, né, e vai nos ajudando justamente a nos fortalecer nessa caminhada de saber que não estamos sozinhos. Os amparadores, como Marcelo Vieira, né, no seu programa Nossa Evolução fala, os nossos amparadores espirituais estão ali nos ajudando, nos incentivando. Muita paz a todos, que Jesus, na sua infinita bondade, possa nos abençoar. Estaremos daqui a pouquinho com o momento com Chico Xavier. Muita paz e muita luz a todos.